Nossa irmã Gislene, com a oportunidade, em nome de Jesus. Após a irmã Gislene, vamos ouvir também o nosso irmão Eduardo, não é? Uma palavra de saudação. A paz do Senhor, amém, louvado seja Deus, né? Por essa oportunidade que nós temos de estar aqui. Como foi, acabou de cantar, né, nesse louvor, que diz assim, que nem era para eu estar aqui. Nem era para nós estarmos aqui. Mas a misericórdia do Senhor foi tão grande, né, para conosco. A graça dele nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui na casa dele. E como foi cantado também pelos jovens, né, que é melhor estar na presença dele do que um dia na presença dele, do que 1000 dias lá fora. Então, irmãos, eu estou no meu coração com a pauta gratidão. O que está no meu coração assim é que eu preciso ser grata. Eu preciso só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né, na minha vida, na vida das pessoas que eu vejo, que convivem comigo. Eu sei que o ano passado a gente sofreu umas perdas, umas tristezas, né? O Senhor nos fez passar. Eu lembrei do irmão Isaías, eu lembrei das perdas, né, da irmã Rosângela, da irmã Betânia, né? Para nós foi perdas, né? Mas o Senhor que levou, e nas minhas palavras estão melhores do que nós aqui, né? Mas o Senhor também nos proporcionou muitas alegrias aqui neste lugar, não foi? Todos os domingos, eu acho que eu falhei, que eu contei 3. Então, eu preciso ser grata a Deus. Todos os domingos eu estive nessa igreja. Acho que eu contei 3 que eu não vim. Então, isso é motivo para nós agradecermos a Deus. E continuar agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Irmãos, não tem nem o que pedir. Tem hora que eu penso assim, nossa, eu tenho vergonha de pedir alguma coisa para o Senhor. Me dá vergonha de querer ajoelhar e fazer um pedido para Ele. Porque Ele faz muito mais do que a gente merece. Né? Então, está no meu coração essa pauta, ser grato. Eu quero, e a semana passada eu estava aqui, e eu lembrei desse salmo, estava lendo o Salmo 103, que fala muito disso, né, de gratidão, onde o salmista Davi, vou ler alguns versículos, não vou ler tudo. O primeiro diz, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Então, o salmista está invocando a alma dele, bem dizer, adorar. Adore a Deus, minha alma. Nós estudamos na escola dominical sobre corpo, alma e espírito, e a nossa alma é aquilo que está ligado aos nossos sentimentos. Né? Nós não conseguimos separar alma e espírito, o que é um, o que é outro. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Né? Ela é mais viva e eficaz, ela é viva e eficaz, penetrante, com uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e espírito, e ela separa ossos, medula, alma e espírito. Nós não conseguimos. Mas a alma, ela é os nossos sentimentos. Então, o salmista está dizendo, minha alma, louve a Deus, adore a Deus. Não esqueça, minha alma, de nenhum benefício que o Senhor lhe concedeu. Então, irmãos, que nós possamos ser gratos a Deus. Talvez você não teve o seu problema solucionado, talvez aquela oração que você fez não foi atendida, talvez ficou muita coisa que você gostaria que o Senhor tivesse feito por você. Mas eu tenho certeza que a sua necessidade não ficou sem ser socorrida. Eu tenho certeza que a sua necessidade, todas as necessidades que você teve durante o ano, elas foram supridas. Porque o Senhor não nos desampara. Talvez tivemos momentos em que nós falamos assim, agora não dá, agora acabou, agora não tem jeito mais, mas você está aqui nessa noite.
Porque o Senhor te acolheu, o Senhor te deu vitória. Então, ele não voltou em 2025 e nós vamos continuar esperando por Ele. Porque Ele é fiel, Ele prometeu e nós vamos continuar aqui, adorando, bendizendo o nome dEle, nos alegrando com as vitórias uns dos outros, sofrendo com as tristezas uns dos outros, porque é o nosso papel. Não é? Nós somos uma família. Nós somos a família. O Senhor nos escolheu para estar junto. Né? Então, que nós possamos, neste ano, ser mais gratos a Ele. Não esquecer de nada que o Senhor fez por nós. Né? E vamos continuar aí nesse ano. Cada ano que passa, irmãos, está mais difícil. Né? Esse ano vai ser um ano difícil, mas o Senhor vai estar conosco. Ele promete isso, estar conosco todos os dias da nossa vida. Né? E nós vamos continuar esperando por Ele. Que nós possamos estar aqui, que os irmãos orem para mim, que eu não venha só no domingo, que Deus me dê mais dias para eu vir, para eu estar aqui, porque, sério, irmãos, eu sempre falo para minha família, eles sabem, que eu não tenho energia para fazer nada nessa vida, nada, não tem, mas Deus, que Ele não tire de mim o prazer de estar aqui na casa dEle, porque do jeito que eu tiver, eu venho. Então, que Ele não tire isso de mim e que os irmãos orem para que eu tenha mais oportunidade de estar aqui. Porque o meu prazer mesmo é estar aqui na casa do Senhor. Amém? Cumprimento os irmãos também com a paz do Senhor. Amém? E eu gostaria também de trazer uma palavra para a igreja, que é um texto bem conhecido, que está lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, lá no capítulo 6. Um texto muito, que vez ou outra é citado aqui na igreja, né? Os irmãos que pregam, eles sempre falam um pouco sobre, e é um texto que o Senhor tem falado ao meu coração, então é uma palavra que vem direta para mim, mas eu acredito também que, como foi dito, a palavra de Deus é viva, né? A viva e eficaz, e ela penetra na nossa alma, e a palavra de Deus é um alimento, né? É alimento para que a gente possa continuar seguindo. Quando a gente fica um dia sem comer, a gente sente fraqueza, 2 dias a gente está um pouquinho mais fraco, e aí quando a gente vai lá e se alimenta, aquele alimento nos traz energia, nos traz força, e não é diferente a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando Deus fala conosco, irmão, por isso que eu oro, eu peço, Senhor, fala comigo, porque a tua voz, ela é combustível para que eu possa seguir, para que eu possa ir adiante, né? Então a palavra, quando vem de Deus, é combustível para que você e eu possamos vencer mais um ano. Como foi dito, vai ser um ano difícil, cada ano que passa é um ano mais difícil, sempre é, mas que nós possamos estar ouvindo a voz de Deus, que a gente possa estar junto com Ele, caminhar com Ele, e com toda certeza o fardo vai ficar mais leve, né? Ó, o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, está lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 a seguir, que os irmãos prestem atenção no texto, que diz assim, ó: o rei da Assíria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, e de que tinha avisado, e assim se salvou mais do que 1 ou 2 vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus
levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17: e Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Somente até aqui. A gente vai ver aqui essa história, irmãos, é algo que aconteceu, um fato que aconteceu. Só que o rei da Assíria estava em guerra, e ele mandava os seus soldados, tudo que os soldados dele faziam, o profeta do Senhor avisava o rei de Israel antes, e o rei de Israel tomava provisão antes, desviava daquilo que estava para acontecer. E aí o rei da Assíria desconfiou que tinha um laranja no meio deles ali, alguém que estava falando os passos, as atitudes que eles iriam tomar. E alguém do meio do povo conhecia, já ouvia falar de Eliseu, profeta do Senhor, alguém que falava, que recebia a palavra do Senhor e falava por meio do Senhor, E o que me chama a atenção aqui é que quando o rei da Assíria manda e vai lá e prende esse homem, então descobriram onde ele estava, e ele estava numa cidade, num lugar chamado Dotã, e então o Eliseu descansava, e quando o seu servo acordou e olhou pela janela, todo o exército da Assíria estava ali, para prender Eliseu, E aí ele ficou desesperado, e foi lá e chamar o profeta: Senhor, olha o que tem aí fora. E aí Eliseu ele já tinha visto, que lá fora tinha um exército do Senhor. Com os olhos dele ele já tinha visto, só que o moço não tinha visto, Então ele ora para que Deus abrisse os olhos daquele moço, para que ele pudesse ver o que estava ali, o que estava acontecendo, E muitas das vezes, irmãos, é aqui que me chama a atenção. A gente acha que está tudo com falta, Deus perdeu o controle da situação. Parece que o controle que nós tínhamos nas nossas mãos, ele caiu por terra, e também nós perdemos o controle. Talvez no seu casamento, na sua casa com os seus filhos, no trabalho, algo aconteceu, parece que um terremoto, como foi dito aqui, uma tempestade. Estava ali na casa da irmã Maria no dia que deu aquela tempestade, que causou muitos desastres, mortes aqui na cidade. Irmãos, foi algo que eu nem ouvi o vento, mas quando a gente saiu para a rua, tinha árvore no chão, árvore em cima de carro, desastre que os irmãos ouviram falar, Então foi algo muito de repente, que talvez esse desastre chegou na sua vida e você perdeu o controle. E talvez na sua cabeça você até diz assim: Deus também não está mais no controle. Só que bastou uma oração de um profeta. Quando o profeta orou, e a gente aqui parece que é algo tão distante de nós, porque quando somente o profeta, o sacerdote tinha acesso, e no Antigo Testamento é assim, Quando nós vemos homens sendo usados por Deus, a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento o Espírito do Senhor, ele se apossava, ele vinha sobre a vida de alguns. Então ele usava Sansão, ele usava Davi, ele usava Gideão, ele usava o profeta Eliseu, mas no Novo Testamento mudou lá em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo então foi derramado sobre a igreja do Senhor. E agora o Espírito Santo que usa a irmã Débora, usa o Ronivaldo, usa o Tiago, tudo na mesma hora e no mesmo culto. E os nossos olhos, meus irmãos, já foram abertos, e hoje Deus está querendo te dar visão aqui nesta noite, nesse ano de 2026, para que você possa olhar e ver além do que os muros aqui param na nossa vista. Talvez se eu olhar aqui,
para no portão, mas Deus quer te dar visão além disso. Deus quer te dar visão espiritual, visão sobrenatural, para que você não está conseguindo dormir de noite, você não está conseguindo trabalhar, você não tem energia, talvez são demônios, talvez são algo que está ocorrendo no mundo espiritual, coisas da carne que os teus filhos talvez estão fazendo, e isso está te jogando para baixo, coisas que estão entrando dentro da sua casa e você não percebe. Deus quer te dar visão espiritual, porque a Bíblia, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a nossa guerra, ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, e Deus nesta noite quer liberar dons sobre a sua vida. Deus ainda trabalha derramando dons do Espírito na vida do crente, da vida daquele que busca, na vida daquele que tem um relacionamento fiel com o Senhor. Deus quer mostrar para você aquilo que mais ninguém viu, aquilo que a NASA não conseguiu achar. Deus quer te dar visão, Deus quer te dar estratégia, Deus quer te dar solução para que através da sua vida seja resolvido. Creia nessa palavra nessa noite. Mas basta nós, como servos do Senhor, ter relacionamento com Ele. Deus não revela para quem não tem relacionamento com Ele. Deus não dá dons para quem não busca. Deus não fala com quem não está disposto a ouvir. Algo interessante na palavra do Senhor, quando Jesus chama, para encerrar aqui, para entregar aqui o microfone, quando Jesus chama os seus discípulos, ele tem o seu grupo de apóstolos, né, que são conhecidos como os 12 apóstolos dele. Mas, certa feita, Jesus, ele chama e dá autoridade para mais de 70 discípulos. E ele diz: vão de 2 em 2 e preguem este evangelho e mostrem que o reino do céu chegaram. E quando eles chegam felizes, né? Porque os demônios se submetem, o evangelho, o reino é pregado. Mas Jesus, ele diz: não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas eu não quero me prender a isso, eu quero me prender ao relacionamento que Jesus tinha com seus discípulos. Porque quando Jesus saía e uma multidão seguia ele, existia multidão que só ia atrás de Jesus em contra de milagre, em contra de uma palavra naquele dia, porque talvez a sua alma estava angustiada, queria pão, porque sabia que ele podia multiplicar, porque ele podia fazer milagres e sinais. Existia essa multidão que não tinha tanto relacionamento, ia atrás de Jesus, sabia do poder que ele tinha e da grandeza que era, mas eles iam em busca de algo, não iam para encontrar somente com o Senhor. E essa multidão só recebeu pão, só recebeu peixe, só ouviu uma palavra, uma parábola, mas não entendia. Agora existiam os discípulos do Senhor. Os discípulos do Senhor, quando ele pregava uma parábola e os discípulos não entendiam, eles falavam assim: Senhor, como que é isso? E o Senhor explicava. Existiam também os 12 que estavam, né, que ceavam, que andavam diretamente com Jesus, que onde Jesus estava, lá estavam eles também, né? Então isso, percebe que vai diminuindo o ciclo de intimidade. Agora existiam aqueles que viram um dos maiores milagres de Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ressuscitou gente morta, eles estavam lá. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, os 3 estavam com ele. Quando Jesus manda jogar a rede no mar, os 3 estavam com ele. Agora existiu um que dormiu no peito de Jesus, que deitava a cabeça no peito de Jesus, João, o discípulo a quem ele amava. Ele se denomeia, é o discípulo a quem ele amava. Aquele discípulo colocava a cabeça no peito de Jesus. Me parece que João ali,
tinha uma intimidade maior com Jesus. E não é de se admirar que o Apocalipse foi revelado para ele, por conta do nível de intimidade que aquele homem teve com Deus. Então nessa noite, Deus, Ele não fechou a porta, pelo contrário, Deus rasgou o véu de cima a baixo, e Deus quer ter um relacionamento, uma intimidade. Ele quer que você entre nas águas e não pare somente nos joelhos, mas que você mergulhe nesse rio de intimidade com Ele, porque Ele quer te revelar coisas que ninguém na sua família viu, que ninguém na ciência viu, que o mundo não viu, mas você lhe dará capacidade de enxergar. Creia nessa palavra. Deus quer falar conosco. Deus falou comigo, porque eu tenho buscado muito pouco. Eu tenho sido pouco grato, como foi pregado aqui nessa noite, devido a tantos benefícios que Ele tem dado para mim. Eu tenho sido pouco, eu tenho buscado pouco, eu tenho cultuado pouco. E essa palavra eu acredito que serve não só para mim, mas para todos nós aqui nessa noite. Vamos nos alegrar em contribuir, em adorar, em estar com a igreja. Hoje eu falei para uma pessoa, falei, olha, nem sempre uma pessoa que está dentro da igreja todos os domingos, toda quarta, toda sexta, essa pessoa é salva, ela foi alcançada pela graça, mas alguém que foi alcançado pela graça tem o desejo de estar aqui todos os dias, né? E eu agradeço aqui a oportunidade no nome de Jesus. Tem motivos, irmãos, para nós vivermos ansiosos? Tem motivo? Ficar sem dormir, preocupado? Irmãos, não foi uma vez nem duas, foram muitas vezes que eu levo um problema para Jesus da igreja. Jesus fala assim, eu estou no controle da situação. Então, irmãos, é Ele. Os irmãos são sabedores que o Brasil está passando um momento complicado, e nós temos que orar, viu, irmãos? Orar, certo? Ah, mas tem que acontecer sim, porque Jesus falou, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus ensinou tudo. Hoje eu falei para o meu genro, falei, olha, eu fico naquela palavra que Jesus falou para os seus discípulos. Quando os discípulos mostrou para Jesus o templo, eles estavam emocionados. Jesus falou o quê? Falou, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus tirou eles da jogada. Aí eles acordaram, aí eles enxergaram, né, irmãos? Quantos que estão enxergando só com os olhos naturais, irmãos? Eu costumo dizer que quem tem visão espiritual, fechado dentro de um quarto, ele enxerga tudo que está passando lá fora. Costumo dizer isso. Por quê? Porque Deus revela, meus irmãos. Deus revela, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Jesus está agora lá na Venezuela. Jesus está lá agora em Honduras. O Rony está dormindo, porque lá o horário agora é a hora do sossego. Mas Jesus está lá, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha. Que Jesus possa abençoar o nosso amado por essa belíssima palavra, não é? E que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude a nós andarmos na direção dele, né? Às vezes eu preparo uma mensagem lá em casa, eu vou falar isso aqui, chega aqui, Jesus muda tudo. Mas você não é pastor? Não, irmão, nós temos uma chamada para fazer aquilo que o Senhor vocacionou. Agora o dia que Jesus fala, não, é você, aí não tem jeito, né? Então é gostoso. E aí eu preparo aquela mensagem, pronto, vai embora. Ai, meu Deus do céu, quando eu vou olhar, está tudo marcado. Mas Jesus, eu tenho que falar isso aqui. É o Espírito Santo, irmãos. Quer coisa melhor que você andar dirigido pelo Espírito Santo? Tem. Quem anda dirigido pelo Espírito Santo, quando olha no espelho, o Espírito Santo fala com ele. O Espírito Santo fala com ele. Quem anda na direção do Espírito Santo, quando ele entra numa loja, o Espírito Santo fala com ele. Tenho experiência disso, meus irmãos. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Às vezes você vê pregadores que expressam, né? Eles falam muito bem, mas eu fico pensando que tudo isso que nós ouvimos, que às vezes é bonito, às vezes nos enche nesse momento,
E se nós não aplicarmos isso na nossa vida, é em vão. Não vai acontecer nada, né? Então nós precisamos ouvir a palavra e guardar ela, colocar ela em prática. E às vezes eu menciono que a palavra de Deus, ela é muito simples. Nós não precisamos complicar essa palavra. Ela é simples, irmãos. A pessoa não precisa ter nenhuma formação, vamos se dizer assim, ele não precisa entrar numa faculdade, ele não precisa, né, de ter tudo isso para compreender a palavra de Deus. Ela é simples. Jesus veio e falava palavras simples para o povo, né, para que o povo pudesse entender a palavra. Ele não via falar somente para os doutores, mas ele falava tanto para aqueles que eram sábios, mas também falava para aqueles que tinham pouco conhecimento, pouca cultura, para que o povo em geral pudesse entender e compreender a palavra, né? Então, nós precisamos aprender dessa palavra. Nós estamos entrando em 2026. Se nós podemos dizer algo nessa noite, em meio a tudo isso que nós ouvimos aqui nessa noite, o que nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele tem nos ajudado. Passamos momentos difíceis? Passamos. As aflições, irmãos, ela não vem somente para você, ela vem para todo mundo, irmão, que está debaixo deste sol, debaixo deste céu. Ela é geral. Se você está morando aqui em Franca, e você encontra com uma pessoa que mora de outro lado do estado, você vai conversar com ela e você vai ver que ela também tem problemas. As aflições é geral. Mas o que nós precisamos é reconhecer e saber que há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Isso tem que ter uma diferença. No versículo que a nossa irmã Edivânia leu nessa noite, que está lá no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, né? O versículo 12, ela leu a partir do versículo 12. Mas no primeiro versículo foi uma carta que Jeremias escreveu para aquele povo que estava cativo. Deus falou para ele, Deus tirou ele e falou assim, vocês vão ficar aqui. Se os irmãos for ler o texto, vocês vão ficar 70 anos. Irmãos, 70 anos, não são 7 dias, não são 7 semanas, vocês vão ficar na Babilônia, escravos ali, por 70 anos. E vocês vão fazer o que lá? Vocês vão construir casa, vocês vão casar, numa terra que não é de vocês, mas vocês vão fazer tudo isso lá. Mas vai chegar um dia que eu vou buscar vocês de novo. E eu fico olhando para a nossa vida, irmãos. Eu falo muito para a Gislene, que nós estamos na mesma situação daquele povo. Nós estamos numa terra que não é nossa. Aqui não é a nossa pátria.
Nós não vamos ficar aqui para sempre. Vai chegar um dia que Jesus vai vir nos buscar. E para isso, irmãos, nós precisamos nos preparar essa caminhada. No versículo 14, Jesus diz assim: mas, deixa eu ler aqui para que eu não possa errar. Jeremias 29, versículo 14, ele diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos, ei, de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lançarei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Ia tirar eles de volta, trazer de Babilônia para a terra que o Senhor tinha dado a eles. Ia trazer eles. Irmãos, eu me aprendo com isso, porque esses dias nós fomos viajar. Foi um passeio, foi eu e a Gislene. Deus abençoou, que ela foi comigo. Ela não gosta de pegar a estrada, mas ela foi comigo, graças a Deus. Deus nos levou, nos trouxe em paz. E nós estávamos voltando lá para a casa da minha irmã, que meu sobrinho tem um pedacinho de terra, e nós fomos lá e ela comentando com a minha irmã: minha mãe está muito debilitada, está fraquinha, 85 anos, chegou o tempo. E a minha irmã também está cuidando dela, mas não está bem. Não está bem. E a Gislene falou assim para ela, falou assim: Carminha, nós precisamos, não sei das palavras corretas que ela disse, mas aqui nesse mundo tudo tem um tempo que é determinado. Vai chegar um dia que vai acabar tudo isso aqui. Um dia nós vamos morrer, vamos sair aqui desse mundo. E aí a minha irmã não gosta, irmãos, precisa ver a cara dela. Ela não gosta de falar de morte, de jeito nenhum. E ela é tão católica, mas tão católica, que ela respira o catolicismo de uma maneira tal que os irmãos têm que ver, para ver o jeito que é. E como que uma pessoa, irmão, então eu fico trazendo isso para nós, como que nós conhecemos a Deus, nós precisamos saber que Jesus, ele disse assim, ó: aonde eu estiver, vocês vão estar também. Então Jesus vai vir nos buscar. Os irmãos acreditam que vai chegar um dia que Jesus vai vir nos buscar? Ele prometeu, irmãos, e a palavra é dele. Falou que um dia ele vai vir nos buscar. Então nós precisamos, irmãos, estar cientes que um dia Jesus vai nos buscar. E eu fico analisando como é o sofrimento de uma pessoa que parte, e às vezes a família não conhece a Deus. Sofre todo mundo? Sofre. É perca, é prejuízo. Você não vai ver mais. Irmãos, mas
aquele que partir em Cristo, irmãos, ele tem que ser diferente. Ele tem, irmãos. Por isso nós precisamos não ser somente ouvintes da palavra, mas ser praticantes dela. Ser conhecedores da palavra. Uma certa vez, Jesus estava pregando a palavra, e o povo estava indo embora. A palavra estava sendo dura. E aí os discípulos chegou e falou assim: mestre, mas a multidão está indo embora. Está todo mundo indo embora. E Jesus falou assim: se vocês quiserem ir, vocês também podem ir. E aí eles disseram assim: mas para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Então a palavra de Jesus, irmãos, ela tem vida eterna para a nossa vida. Ela tem palavra de vida eterna. E nós que viemos, nós que estamos aqui na casa de Deus, nós precisamos não somente ser ouvintes, praticantes da palavra, viver a palavra. E enquanto o Eduardo estava falando aqui, me veio assim que Jesus estava ali, a multidão estava aos pés dele e aos pés do monte, ouvindo o sermão que Jesus falava. E muitas pessoas, irmãos, como ele disse, estavam ali porque sabia que ali tinha pão, que eles não iam embora com fome. E eu posso até imaginar, quando Jesus, o povo estava com fome, e a multidão era grande. E quando Jesus fez o milagre de transformar, multiplicar aqueles peixes, aqueles pães, irmãos, eu não estava lá, mas eu imagino que o povo, com aquele tempo no sol, e eu acredito que nós vemos no dia de hoje, eles ficaram loucos, cada um querendo pegar mais do que o outro, e os discípulos estavam ali servindo. Eu acredito que os discípulos estavam servindo, e o povo é igual quando você fala assim: ah, os caminhoneiros vão entrar de greve, o povo corre tudo para o supermercado. E eu acredito que da mesma maneira aquele povo estava tudo daquele jeito, em cima dos peixes, dos pães para comer. Mas aqueles que estavam com Jesus, que seguiam a Ele, não estava nem dando bola para os pão e para os peixes, irmão. Estava dando bola, era para aquele que estava fazendo o milagre. E nós também, irmãos, nós não precisamos ficar preocupados com o que está lá fora. Nós temos que ficar preocupados com aquele que nos chamou. Por isso é importante nós ouvirmos a palavra, guardar a palavra, viver a palavra. Uma certa vez, Elias falou para o povo: se o Senhor é Deus, vocês seguem Ele. Mas se é Baal, vocês seguem. Baal, irmãos, representava o mundo lá fora. Então não adianta nós, e ele disse assim:
Não fica cocheando entre dois pensamentos, não. Se você acha que o Senhor é Deus, que Ele vai te dar salvação, que Ele vai te dar a vida eterna, você segue Ele. Mas se você acha que você está perdendo tempo, irmãos, não perca seu tempo. Irmãos, eu falo aos irmãos, essa palavra também, ela fala comigo. Lá em Atos 19, em Atos 20, fala da a viagem de Paulo. Paulo viajando, e num discurso que Paulo estava pregando, a Bíblia fala de um jovem Eutico, que estava sentado na janela. Irmãos, nós não podemos ficar na janela, irmãos. Porque quem está na janela, ele vê o que está acontecendo dentro da casa e vê o que está acontecendo lá fora. Eu estava meditando, irmãos, vendo esse texto. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado, não ficar em dois pensamentos. Ah, eu danço conforme a música. A gente não ouve até isso, né? Não, irmãos. Não vamos fazer assim não. A palavra de Deus diz assim que nós somos luz, irmãos. E nós somos sal. Você foi chamado para ser sal, irmãos. Para temperar. Ser sal e ser luz. Irmãos, em 2025 Jesus não veio para nós. Mas a promessa dele é fiel. Ele vai voltar. Talvez eu possa falar que Jesus vai voltar e talvez, mas eu estou cansado de ouvir que Jesus vai voltar. Irmãos, Ele vai vir. Aí ele diz no texto, se você quiser se achegar a Ele, Ele diz assim, e eu serei achado de vós. Jesus, irmãos, Ele está às portas, Ele está se apresentando para você e para mim aqui nesta noite. Muitas das vezes nós viemos para o culto, voltamos para casa da mesma maneira, irmão. Não foi, parece que não. Nossa, parece que eu devia ter ficado em casa. Parece que hoje, nossa, mas o culto hoje foi difícil. Irmãos, venha cultuar a Deus, irmãos. Conforme nós ouvimos aqui nessa noite. Venha ser agradecido a Deus. O que o salmista disse lá? Não esqueça nenhum só dos seus benefícios, irmãos. É muito, irmãos, é muito benefício, irmãos. É muito benefício. É muita coisa. Você poder, irmãos, vir, sair da sua casa, talvez você veio de carro, Deus te guardou no caminho, você veio de pé, você veio andando. Você veio andando, irmão, para a casa de Deus.
Você está respirando. Precisamos colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Nós não podemos ser somente ouvintes, irmãos. Não podemos. Às vezes nós viemos num culto de ensino, viemos numa escola dominical, uma palavra, às vezes nós ouvimos, a irmã Débora vai lá na casa dela, ela faz um esboço bonito, né? E traz. Falei, não, vou levar isso aqui, e ora em cima, irmão. E ela dedica, ela vem. E aí fala, e fala. Aí ela fala com Deus, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu falei. Não é mais ou menos por aí? Mas e se nós não absorver isso, irmão, na nossa vida e colocar em prática? Glória a Deus. Então precisamos, irmãos, colocar em prática na nossa vida. E é tempo de buscarmos a Deus. Irmãos, buscar a Deus, irmãos, é deixar Deus, quando você busca a Deus, você chega até Ele. A palavra do Senhor fala assim, que é para nós chegar, irmãos, é com confiança, não é chegar duvidando, não. É com confiança, acreditar e confiar que Ele faz. Irmãos, nós temos que chegar assim, não vai chegar duvidando. Se for para nós procurar um serviço, alguma coisa, às vezes nós mandamos o currículo e fala assim, nossa, eu vou mandar o currículo. Vamos ver se vocês vão estar precisando de alguém para trabalhar. Você chega assim, ou você vai em algum lugar, eu preciso ir lá em tal lugar comprar isso. Você vai até, não sei se vai ter. Aí você está duvidando. Mas para chegar na presença de Deus, irmãos, é chegar à certeza, saber que Ele faz. Que Ele ainda não mudou. Precisamos buscar ao Senhor, irmãos. Chegar a Ele. Não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E não ficar da maneira que Eutico estava, na janela. Porque se nós ficarmos, irmãos, cocheando em dois pensamentos, nós precisamos, irmão, qualquer coisa da nossa vida, precisamos saber que Deus é Deus da nossa vida. Né? E dizer assim, eu sei em quem eu tenho acreditado, em quem eu creio. Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração, neste ano que se inicia. E que a verdade de Deus possa resplandecer na sua vida. E que Deus, que o Espírito Santo, que ainda fala nos corações, venha falar nos nossos corações, venha nos ajudar, irmão, a cada dia. Eu aprendi, irmão, já mencionei aqui, eu aprendi que se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos dobrar o nosso joelho para orar. Nós precisamos dele, irmãos, para orar. Sozinho nós não dá conta, irmão. Não dá conta, não. Precisamos dele. E o meu pedido a Deus, nesta noite, para a sua vida, é que neste ano, Deus possa realizar o desejo do seu coração. Eu não sei o que deseja o seu coração aqui nessa noite, eu não sei. Eu gostaria que
a igreja se colocasse de pé. Nós vamos fazer uma oração aqui nessa noite. E nós vamos orar, irmãos, no nome de Jesus, acreditando, confiando. Eu quero que nesta oração, irmãos, eu quero que você abra seu coração, que você rasga o teu coração e não as tuas vestes. Fale com Deus, irmãos. Fala do jeito que você quiser falar. Talvez o seu sotaque é diferente, talvez a maneira de você expressar é diferente. Mas fala do seu jeito com Deus nesta hora. Que Deus nos ajude, irmãos, neste ano. Que Ele seja presente na nossa vida todos os dias dela, irmãos. Amado Deus e eterno Pai, é no Teu nome, Jesus, que nós estamos aqui nesta noite, juntamente com a Tua igreja, Senhor, aquela que foi comprada e remida, Senhor, pelo Teu sangue. E foi o Senhor que nos deu o direito. Na Tua palavra fala assim, ó Deus, que antes de nós Te amar, o Senhor nos amou primeiro. E nós estamos aqui juntamente com a Tua igreja nesta hora, orando, Senhor. Ó Deus Santo, somos agradecidos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Às vezes, ó Deus, veio problemas na nossa vida, e esses problemas foram para que nós possamos, ó Deus, e aproximar do Senhor, ó Deus. Ó Deus Santo, e é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos nesta hora, agradecidos, gratos ao Senhor, e pedindo ao Senhor, ó Deus, nesta noite, ó Deus Santo, que tenha misericórdia de nossa vida, da nossa alma, e que nos ajuda, Deus Santo, a vencer na Tua presença. Pai Santo, e que o Senhor, ó Deus, venha ser luz no nosso caminho. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, que nesta hora, Senhor, nós repreendemos todo o mal, todo o espírito, Senhor, ao contrário, tudo aquilo que vem contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso negócio, ó Deus, que seja repreendido e que o Senhor possa abrir, ó Deus, os nossos ouvidos e nossos olhos, ó Deus, espirituais, para que nós possamos ver a Tua grandeza, a Tua glória, no nome de Jesus. Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Visita o íntimo, Senhor, de cada coração aqui nesta hora, Jesus. Deus Santo, move em favor da Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer. E que Teu nome, acima de tudo, venha ser glorificado para a glória do Teu nome, do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Por favor, meus irmãos, coloque a sua mão no coração e nós já estaremos ministrando a bênção apostólica, né? Que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos juntos dizemos, irmãos. Amém.